cão fugir, é salvagem. É o lobo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Secretário Regional, discutimos hoje um diploma que se prende com um mero formalismo que será cumprido para ambas as regiões autónomas, pela Madeira e pelos Açores, para o cumprimento das disposições legais do PEPAC Portugal. E basicamente é isto que temos aqui hoje à nossa frente, uma discussão de formalismos e não a discussão do conteúdo, que é de facto aquilo que interessa realmente aos produtores da região. Qual é o verdadeiro interesse dos agricultores? Aumentar o rendimento do setor, aumentar o rendimento das suas famílias. É este o interesse dos agricultores na região. E é isto que temos falhado ano após ano. Não temos conseguido inverter, nem com os muitos financiamentos comunitários trazidos pelos sucessivos planos estratégicos das políticas agrícolas comuns. Foram muitos os milhões derramados pela União Europeia, e ainda bem, valeram-nos esses milhões, porque se dependêssemos unicamente das estratégias do Governo Regional, aí seguramente não existiria qualquer vestígio da agricultura regional. Porque desde há décadas que a política agrícola comum é o instrumento fundamental de financiamento das políticas regionais relativas à agricultura e ao desenvolvimento rural da região. Portanto, ai de nós se não fossem estes fundos comunitários. Porque os sucessivos governos regionais nunca conseguiram garantir as políticas que permitissem um aumento da riqueza e de valorização dos produtos agrícolas regionais sem a injeção constante destes financiamentos. O Governo Regional sempre preferiu manter e não ir além destas injeções financeiras, que agora são muito criticadas por antigos governantes que sempre as promoveram, que sempre promoveram uma subsidiodependência na agricultura. E porquê? Porque ela garantia votos. E é esta a solução final. Mas não deixa de ser curioso consultar todo este processo de implementação deste plano estratégico na nossa região. E a verdade é que ouvimos da Secretaria Regional duas retóricas muito distintas no que concerne à descrição da atual situação da agricultura regional. Aqui na Assembleia, a retórica passa pela retórica de campanha eleitoral. Tudo está bem, temos um setor cada vez mais forte, temos cada vez mais jovens na agricultura, cada vez mais temos um setor que traz muito rendimento e muita riqueza aos produtores, como acabamos de ouvir, inclusive. Mas depois há uma segunda retórica, mais escondida, mais difícil de encontrar, porque normalmente é aquela que não é enviada a esta casa, mas é enviada aos organismos externos, de forma a garantir que o dinheirinho venha, de facto, da União Europeia. E essa é produzida e enviada em documentos bem mais humildes, bem mais realistas até, mas muito mais próximos da realidade que vivem os agricultores e os produtores regionais. Ora, vejamos um destes documentos. Vejamos o documento dos contributos da região autónoma da Madeira para a elaboração do mesmo plano estratégico da política agrícola comum para Portugal, onde são levantados diversos considerandos sobre a realidade da agricultura regional. Eu tenho ali, se quiserem depois fazer um requerimento à mesa, eu também tenho ali os contributos e o relatório completo. São 218 páginas, mas podem lê-los. Diz, por exemplo, o secretário regional, aqui, reafirma a pujança da agricultura regional desde que este Executivo tomou posse. E o que é que diz o relatório? Diz, e eu cito, se entre os triênios 2001 e 2010 a produção agrícola teve um comportamento positivo, na última década a situação alterou-se, tendo-se caracterizado por uma quase estagnação da produção agrícola em valor e um decréscimo em volume de menos 2% ao ano, tal como o JPP tem vindo a alertar ano após ano. O que dizer dos rendimentos que esta maioria tanto gosta de louvar e ainda hoje ouvimos o Sr. Secretário enaltecer? Página 22 do relatório. Cito novamente. Pode-se daqui concluir que a remuneração média dos produtores agrícolas não só não tem mostrado uma tendência de convergência em relação aos salários médios regionais, como tem representado sempre níveis de rendimento claramente inferiores à média da região autónoma da Madeira. Mas ainda vai mais longe, dizendo que, e volto a citar, de acordo com os dados disponíveis para as diferentes regiões do país, constata-se que a RAM apresentou nestas últimas 2 décadas sempre dos níveis de rendimento regionais mais reduzidos. Secretaria Regional da Agricultura. Em relação ao rejuvenescimento do tecido agrícola regional, este relatório é claro em dar razão ao JPP quando refere, cito novamente, uma população agrícola familiar em decréscimo e cada vez mais envelhecida. É este documento da Secretaria a referir que, cito novamente,
a idade média dos produtores agrícolas continua a aumentar, comprovando este relatório nas páginas 8, 9 e 10, com as referentes estatísticas do Governo Regional. Portanto, uma vez mais, são os documentos de suporte do próprio Governo Regional a passar um atestado de incompetência ao próprio Governo Regional, bem como à maioria parlamentar que o suporta de forma cega. Porque, de facto, são cada vez mais aqueles que ameaçam abandonar a agricultura devido à inércia e à má gestão do setor, daqueles que deviam de ser os primeiros a defender a agricultura na região. Vejamos, por exemplo, o caso da cana-de-açúcar, que ainda agora falamos, quando o Governo vem anunciar, e bem, o aumento superior a 40% do valor da aguardente no mercado, 40% é um bom valor, de facto, que fez com que em 2022 atingíssemos os 5 milhões de euros de venda de aguardente na região. E são valores positivos, ninguém os nega, e nós ficamos naturalmente satisfeitos com a valorização do produto regional. Mas não conseguimos entender como é que depois de olharmos para os produtores e aqueles que continuam a receber 36 cêntimos ao quilo, 36 cêntimos, 34 cêntimos para aqueles que não têm parcelar, e isto é ainda mais ridículo, e o senhor secretário regional e o Governo riem-se desta situação e mantêm-se calados em relação a esta situação. E explique-nos, senhor secretário, explique-nos o porquê de haver esta discrepância. O mesmo se passa, por exemplo, com o setor da banana. Como é que é possível que continuem, segundo o último relatório público da GESBA, público que nós pedimos ao Tribunal, público da GESBA, como é que podemos continuar a pagar 33 cêntimos por quilo de banana, obviamente retirando as ajudas comunitárias, e ai de nós, ai dos produtores, se não fossem as ajudas comunitárias também para o setor da banana. E isto é, de facto, particularmente grave quando sabemos perfeitamente, e o relatório de gestão é muito claro, em dizer que existe uma boa margem de manobra para aumentar o preço ao produtor. E, pelo menos, para aqueles dados que são públicos, porque, como sabemos, a GESBA continua a esconder desta Casa diversos documentos e diversas faturas que justificam onde e quem está a ficar com os milhões do valor da banana. E termino dizendo que nós concordamos naturalmente com todos os diplomas que venham garantir uma maior proteção aos nossos agricultores, que venham garantir maior financiamento pelos fundos europeus, mas não podemos deixar de alertar que, para além do financiamento comunitário, precisamos também de uma nova postura do Governo Regional. Precisamos de ação, precisamos de dedicação, precisamos de boas políticas que permitam verdadeiras medidas de incentivo para contrariar o crescente abandono de terras agrícolas, também eles nas estatísticas, e que tragam verdadeiramente mais rendimento, mais dinheiro para o bolso dos agricultores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP. Até a palavra. Sr. Presidente, nos termos regimentais e dadas as declarações do Sr. Secretário, que também é conhecido nesta casa por manipular e por esconder os números e também por trocar os números tantas vezes, nós, sabendo que existe um relatório público, eventualmente, da GESBA, da gestão do ano passado, que aparentemente os dados ainda não estariam concluídos, mas o Sr. Secretário avançou que já estão, a verdade é que o Tribunal obriga a GESBA a publicá-los num site, mas esses dados não estão em nenhum site do Governo. Assim que eu faço um requerimento à mesa, para que a mesa peça ao Sr. Secretário que, se os relatórios são públicos, que forneça os relatórios a esta Assembleia e à terceira Comissão Especializada, e aproveito para pedir também as faturas da venda da banana, que o JPP está em tribunal a tentar adquirir essa informação. Aproveito também para pedir ao Sr. Secretário que tenha transparência na GESBA e que forneça os dados das faturas da venda da banana, para que todas as pessoas saibam onde é que param os milhões da banana. Muito obrigado. Está feita a interpelação do Sr. Deputado Rafael Nunes.